Na manhã desta segunda-feira, uma das instituições financeiras mais sofisticadas do país tomou uma decisão que por si só já diz muito sobre o que estava acontecendo nos bastidores. O BTG Pactual suspendeu operações via Pix após identificar uma atividade considerada anormal dentro dos seus sistemas. Não foi uma instabilidade comum, não foi uma falha operacional isolada, foi uma resposta direta a um incidente de segurança. E é aqui que a história começa a ficar mais interessante e mais preocupante. As primeiras informações indicam que o ataque envolveu um desvio que pode chegar à casa dos 100 milhões de reais, um número alto o suficiente para acender um alerta imediato, não apenas dentro do banco, mas em todo o sistema financeiro. E mais do que o valor, o que chama atenção é o tipo de decisão tomada: interromper o Pix. Na prática, isso é como desligar temporariamente uma das principais engrenagens do sistema financeiro brasileiro. O Pix não é só um meio de pagamento, ele é infraestrutura crítica. Ele movimenta bilhões todos os dias, conecta bancos, fintechs, empresas e milhões de usuários em tempo real. Quando um banco do porte do BTG decide suspender esse tipo de operação, significa que o risco não era localizado, ele tinha potencial sistêmico. Mas o ponto central está aqui. O que exatamente aconteceu? Até o momento, os detalhes técnicos não foram totalmente divulgados, e isso é comum em incidentes dessa natureza, mas o padrão do evento permite algumas leituras importantes. Primeiro, houve uma identificação de comportamento atípico. Segundo, houve potencial comprometimento financeiro relevante. Terceiro, a resposta foi imediata, com contenção direta no fluxo transacional. Isso indica que o problema não estava apenas em um servidor isolado ou em uma aplicação específica. O problema estava em algo mais sensível, no fluxo de confiança da operação. Na prática, isso significa que o ataque pode ter explorado credenciais, integrações, automações ou até mecanismos de autorização dentro do ecossistema financeiro do banco. Imagine o seguinte cenário: você tem um sistema que valida transações automaticamente, baseado em regras, autenticação e integrações com outras plataformas. Agora imagine que um invasor consegue interferir nesse processo, não necessariamente quebrando o sistema, mas manipulando a lógica de confiança dele. É como se alguém não arrombasse a porta, mas conseguisse usar uma chave legítima, no momento certo, para acessar o cofre. E é exatamente esse tipo de ataque que vem crescendo no sistema financeiro. Não são mais apenas ataques de força bruta ou exploração direta de vulnerabilidades conhecidas. São ataques que exploram identidade, confiança, integração e fluxo de decisão. E é aqui que esse caso começa a se conectar com algo muito maior. Nos últimos dias, o Banco Central deixou claro que a forma como as instituições tratam segurança cibernética precisa mudar. Durante o Febraban Sec 2026, a mensagem foi direta: segurança não pode mais ficar restrita à TI, e o caso do BTG ajuda a entender exatamente por quê. Porque quando o incidente envolve desvio financeiro, interrupção de serviço crítico e risco sistêmico, ele deixa de ser um problema técnico. Ele vira um problema de negócio, de governança e de risco institucional. Na prática, isso significa que não adianta ter apenas ferramentas de segurança, firewalls, antivírus ou monitoramento técnico, se a organização como um todo não está preparada para lidar com esse tipo de cenário. E é aqui que a situação se torna mais crítica. O Banco Central já vinha trabalhando em novas diretrizes, como as resoluções publicadas em 2025, que exigem controles mais rígidos, autenticação multifator, segmentação de redes, testes de segurança e governança mais estruturada. Mas o ponto mais importante não está na lista de controles, está na mudança de mentalidade. O regulador quer tirar a segurança da camada operacional e levar para a camada estratégica. E o ataque ao BTG mostra exatamente o porquê dessa mudança ser urgente. Porque, nesse tipo de incidente, a pergunta não é apenas qual vulnerabilidade foi explorada. A pergunta é: quem tinha acesso? Como esse acesso foi concedido? Quais validações existiam? Quem supervisionava esses controles? E, principalmente, como a instituição reage quando algo foge do padrão? Repare que essas perguntas não são exclusivamente técnicas. Elas envolvem processos, governança, risco, compliance e tomada de decisão. Agora vem a parte mais importante. O BTG conseguiu identificar o problema e agir rapidamente. Suspendeu operações, conteve o impacto e iniciou investigação. Isso, por si só, mostra um nível de maturidade relevante.
Mas o fato do incidente ter acontecido levanta uma discussão inevitável. Até que ponto as instituições estão realmente preparadas para ataques que exploram o próprio funcionamento do sistema? Porque, diferente de um ataque tradicional, onde o invasor precisa quebrar alguma coisa, nesses casos, o invasor muitas vezes apenas usa o sistema, de forma indevida, mas tecnicamente válida. Na prática, isso é como um fraude digital em escala ampliada, apoiada por falhas de governança ou validação. E isso nos leva a outro ponto levantado recentemente pelo Banco Central: o risco emergente associado à inteligência artificial e à manipulação de dados. Durante o evento, foi citado o problema do data poisoning, o envenenamento de dados. Agora imagine isso aplicado ao sistema financeiro. Se decisões automatizadas forem baseadas em dados manipulados, regras enviesadas ou validações insuficientes, o sistema continua operando normalmente, mas tomando decisões erradas. E o mais perigoso, sem perceber. Voltando ao caso do BTG, ainda não há confirmação de que algo desse tipo tenha ocorrido, mas o padrão do ataque, focado em fluxo financeiro e comportamento atípico, mostra que o vetor não foi simplesmente técnico, ele foi lógico. E ataques lógicos são muito mais difíceis de detectar, porque eles não geram necessariamente alertas clássicos. Eles não quebram o sistema, eles operam dentro dele. E é exatamente por isso que o Banco Central está tentando mudar o jogo. Segurança não pode mais ser tratada como uma função de suporte técnico. Ela precisa ser integrada à estratégia da instituição. Precisa estar conectada com risco, com fraude, com compliance, com operação e com decisão executiva. Porque quando o ataque acontece, não é o time de TI que responde sozinho, é a instituição inteira. E talvez esse seja o principal aprendizado desse caso. O incidente no BTG não é apenas um evento isolado. Ele é um reflexo de uma transformação maior que está acontecendo no sistema financeiro. Os ataques estão ficando mais silenciosos, mais inteligentes e mais integrados ao funcionamento normal das operações. E as defesas precisam evoluir no mesmo ritmo. No fim das contas, a pergunta que fica não é se outras instituições podem sofrer ataques semelhantes, mas sim se elas estão preparadas para identificar, conter e responder quando isso acontecer. Porque, como esse caso mostrou, o risco já não está mais só na tecnologia. Ele está na forma como a tecnologia é usada, gerida e confiada. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.